Bom dia, pessoal do terceiro ano do Colégio Tera. Aqui é a professora Cátia Regina com a Matemática 2. Na última aula, me pediram para falar um pouquinho sobre circunferências tangentes, que é o nosso conteúdo final lá do livro 1. Bom, então eu trouxe aqui algumas possibilidades dessas tangentes, de circunferências tangentes, até mais do que tem no material de vocês. Estas tangentes, elas podem ser externas, circunferências tangentes externas. Qual é a característica dela? São duas circunferências de raios diferentes, iguais ou diferentes, né? No nosso caso aqui, diferentes. Então, eu tenho aqui o raio da circunferência 1, o raio da circunferência 2. E o que eu posso afirmar quando elas são tangentes externas? Tangentes é porque elas vão encostar em um ponto, elas têm um ponto em comum. E quando elas são tangentes externas, a distância entre as duas circunferências é igual à soma dos raios. Se, então, eu tenho duas circunferências e elas são tangentes, eu posso afirmar que a distância entre elas é igual à distância entre seus raios, a soma de seus raios. O raio 1 e o raio 2. E quando essas tangentes, elas são internas? As tangentes internas, elas também têm um ponto em comum, essas duas circunferências, só que quando eu afirmo que ela é uma tangente interna, eu posso também afirmar que a distância entre as duas é igual à diferença entre os raios. Então, a diferença entre os raios, isso acontece, é o valor da distância entre as tangentes, circunferências tangentes internas. Elas também podem ser circunferências externas. Como é que eu sei que essas circunferências são externas? Quando existe um espaço entre as duas, é óbvio, né? Pela figura a gente vê. Então, como é que eu vou saber que duas circunferências são externas? Quando eu somar o raio das duas circunferências que eu tenho, e a distância entre essas duas circunferências for maior que a soma dos raios, ela só pode ser circunferência externa, por causa do espaço entre elas. Então, circunferências externas, a distância entre as duas, a distância é sempre medida pelo tamanho entre os dois centros das circunferências. Nas circunferências externas, a distância é maior que a soma dos raios. Eu também tenho circunferências secantes. Vamos ver o que são circunferências secantes. Na circunferência secante, o que nós temos? Agora, as circunferências elas vão encostar em dois pontos. E na circunferência secante, a distância é menor que a soma dos raios. Circunferências secantes, elas têm dois pontos em comum. Na figura é fácil, mas se eu não tiver a figura, eu sei que a distância é menor que a soma dos raios, né? Porque tem esse pedacinho em comum nas duas. Circunferências internas, o que vai acontecer? Elas não são tangentes internas, elas não têm um ponto comum. A menor, né, ela está localizada dentro da circunferência maior. Então, a distância entre os dois centros, ela é menor do que a diferença entre os raios. E eu tenho as circunferências concêntricas que nós falamos na última aula. Quando elas são concêntricas, elas têm o mesmo centro, então a distância entre os centros das duas é zero. É óbvio, porque se elas têm o mesmo centro, né? Agora, vamos ver aqui um exemplo. Dê a posição de duas circunferências de raio R e R1, né, uma menor do que a outra, sendo D a distância entre seus centros, nos casos abaixo. Então, eu tenho aqui na letra A, o R, o raio da circunferência menor é 2 e o da circunferência maior é 5. E a distância entre os dois centros é 10. Então, ele já me deu esses valores, eu vou só apenas analisar. Então, olha só. Se a soma dos raios é 7 e a diferença dos raios é 3, vamos comparar com a distância. A distância é 10 e a soma dos raios é 7. Então, a distância ela está sendo maior que a soma dos dois raios. Então, por isso eu posso afirmar que essas duas circunferências são externas.
Daí, eu tenho outra situação. O raio, agora aqui na letra B, o raio vale 6, o raio menor, né? E o raio maior vale 8, e a distância vale 10. Então, de novo, a soma dos dois raios, 14. A diferença dos dois raios é 2, e a distância é 10. Concluindo, a distância, então, é menor que a soma e a distância é maior que a diferença. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Ela só pode ser interna. Essas duas circunferências são internas. Outro exercício que nós temos na figura abaixo a medida do segmento CD, ela vale 37 centímetros, e a distância entre os centros da circunferência é 65. Então, de A a B é 65, esse pedaço vale 37. Se esse aqui é o raio da circunferência vale 18, esse também é. E ele quer saber qual é o valor de raio, do raio menor. Esse valor aqui também tem o mesmo valor do raio, que eu chamei de x. Então, o que eu posso afirmar? Que a distância, 65, é igual à soma desses três trechos. Então, 18 mais 37 mais x. Eu descobri que o meu x vale 10. Então, a alternativa correta, letra D. Agora, eu tenho um exercício lá da Unifesp que mostra o seguinte. A figura mostra uma circunferência de raio 4 e centro 1, que tangencia internamente a circunferência maior de raio R e centro C2. Continuando, sabendo-se que A e B são pontos da circunferência maior e que AB mede 8 e tangencia a circunferência menor em T, sendo perpendicular à reta que passa por C, C1 e C2, a área da região achurada é. Eu quero descobrir qual é essa área aqui entre as duas circunferências. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho condições de achar a área da figura menor, porque eu sei que o raio dela vale 4. Então, vamos ver aqui. Na figura menor, na circunferência 1, o raio vale 4. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Se o raio vale 4, 4 ao quadrado é 16. Então, a área dela vale 16π. Agora, na outra figura, nós temos o seguinte. Ele falou que esse segmento aqui, AB, ele vale 8. E que essa reta corta em T perpendicularmente. Então, aqui é o ponto médio. Eu vou afirmar que essa distância vale 4. Essa distância é o raio da circunferência maior, da circunferência C2. Se aqui vale 4 na circunferência menor, daqui até o outro lado, né? Ou seja, o diâmetro todo vale 8. Então, esse aqui é o raio da maior, esse aqui também é o raio da maior, ó, de C2 até a circunferência. Então, tudo vai valer o quê? Vai valer 8, né? Menos o valor do raio. Tudo vale 8, porque 4 mais 4, 8. Tirando esse raio maior, que eu não sei quanto ele vale, esse pedacinho que eu quero vale 8 menos o raio. Então, nós temos um teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa é o R, então R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais esse pedaço que é 8 menos R ao quadrado. Então, R ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, fazendo aqui a distributiva, né? Ou trinômio quadrado perfeito, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Para resolver, eu vou cortar o R ao quadrado, que está dos dois lados. Passo menos 16 para cá, mudo o sinal. 64 mais 16, 80. 80 dividido por 16 dá 5. Beleza? Eu descobri que esse raio da maior vale 5. E se o raio vale 5, a área vale quanto? 5 ou R ao quadrado vezes π. É 25π. Mas ele quer saber o quê? Qual é essa área pintada toda? Então, é a diferença da área maior menos a área menor. A área maior, 25, a área menor, 16, a diferença, 9. Então, a parte que ele quer, letra A, 9π.